Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é muito interessante. Veja o objetivo da aula. Nós vamos reconhecer a tela enquanto um texto não verbal. Tela de pintura. Nós vamos exercitar a capacidade de abstração artística e vamos ler e analisar uma tela. Antes que você questione se isso é uma aula de arte, não, porque nós temos como entender, interpretar e fazer leituras de imagens. Você já estudou isso quando tratamos de linguagem verbal e não verbal. Então, através da análise que faremos, você vai perceber como conseguimos encontrar muitas informações. Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos ler um trecho do diário de um famoso artista norueguês, datado de 22 de janeiro de 1892, no qual ele descreve parte de um episódio que viria a ser uma das motivações para a produção de sua mais célebre obra. Agora, eu preciso que você preste muita atenção na leitura deste trecho. Perceba pistas aí que vão nos ajudar a identificar sobre qual tela estamos falando. Caminhava com dois amigos pelo passeio, o sol se punha. O céu se tornou repentinamente vermelho. Eu me detive. Cansado, apoiei-me na grade. Sobre a cidade e o braço de mar escuro, vi apenas sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram a andar e eu permanecia preso no mesmo lugar, tremendo de medo, e sentia que uma gritaria infinda penetrava toda a natureza. Pela leitura do trecho, fez com que você lembrasse de alguma imagem? Vamos então para o caderno. A partir da leitura desse trecho, você conseguiu inferir, você conseguiu lembrar, entender a qual obra e qual autor ele se refere? Você vai fazer no seu caderno, copiar a pergunta e fazer uma resposta bem completa. Alguma coisa você deve ter conseguido fazer relação aí. Mãos à obra.
E então, será que foi desta imagem que você lembrou? Então, nós temos aqui O Grito, que é o nome desta tela. O autor é Edward Munch. Junto às telas, vem sempre a informação, então, do título da tela, o ano em que ela foi produzida, o autor e a técnica. Então, no caso desta, óleo pastel sobre cartão. E a medida, 91 centímetros, 73,5. Provavelmente, nas aulas de arte, você já ouviu falar sobre ela, porque ela faz parte de uma escola que se chama expressionismo. Nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso para que possamos interpretar essa tela. O Edward Munch é este moço aqui. Ele nasceu em Oslo, na Noruega, em 1863. Ele foi precursor do expressionismo, que é caracterizado pela apresentação de formas, pessoas e objetos. O expressionismo não ficou somente nas telas, também foi para a música, para o cinema, outras linguagens artísticas. Nós temos então este autor que com certeza teve também um pouco da sua história para que fosse representada nesta tela. E é isso que nós vamos analisar. Cada tela retrata uma história, um lugar, uma pessoa, um tempo, um sentimento, uma sensação. Essa história precisa ser interpretada e isso requer que se desenvolvam o olhar e a percepção. E assim, efetive-se a leitura da obra. Como nós podemos realizar a leitura de uma tela, de uma obra de arte? Que elementos temos que observar? Se nós formos analisar telas de diferentes artistas em diferentes momentos, em várias delas nós vamos perceber que há uma mudança na maneira como a imagem é apresentada. E isso acontece porque essas imagens também querem retratar alguma coisa. Quando nós temos a análise de O Grito, nós temos muita coisa para ler. Por exemplo, os traços, as cores, tudo que está ali explica alguma coisa. Uma característica sobre o Edward Munch é que ele era uma pessoa que teve uma infância, digamos assim, triste, porque ele perdeu a mãe e depois perdeu uma irmã. Então a morte, essa angústia já fazia parte da vida dele. Então vamos para frente. Para lermos uma obra de arte, precisamos realizar algumas etapas. Inicialmente, aquecemos o olhar. Temos uma percepção geral da obra, o resultado do trabalho do artista. Para aprofundar nossa leitura, seguimos alguns passos, como a desconstrução da imagem, a investigação sobre os meios utilizados e interpretação, as hipóteses sobre o significado da obra, considerando a vida do artista e as condições em que a obra foi produzida, ou seja, as informações de contexto. O contexto são as informações que estão permeando a produção da obra. Como a vida do autor interfere na sua obra, também momentos da vida que ele passa serão também informações que constarão ali representando algo para ele. Afinal de contas, para o autor, é a maneira dele se expressar. Então, através de um desenho, de uma pintura, ele vai representar uma sensação, né? É a maneira dele ver o mundo. Mãos à obra, então? Nós temos aqui a pintura e nós temos vários elementos que analisaremos. Temos a ponte, as personagens, o céu vermelho, o povoado
e a figura como máscara. Talvez você não tenha percebido que nós temos aqui alguns personagens, que nós temos aqui um povoado. Essa ponte tem importância na obra. Claro que a marca principal da tela você percebeu e certamente você já tinha visto essa imagem por aí. Ela é representada, já foi representada, né, em filmes, então é algo que você conhece. E nós temos aqui o céu. Se nós pensarmos, o céu é azul. Por que é que ele está sendo representado de vermelho e amarelo? Por que é que não há linhas exatamente delimitando o espaço, a marca da ponte? Por que é que os personagens apresentados são longilíneos, ou seja, eles são retos e mais compridos do que o personagem principal, que está sendo apresentado de maneira mais distorcida? A face do personagem principal mostra um rosto de maneira um pouco deformada, mostra também os olhos de uma maneira diferente daquela que nós vemos normalmente. Então, tudo que está aqui tem alguma informação relevante. Antes de irmos para cada uma das análises, eu quero que você pense sobre as cores. Nós, olhando o céu vermelho e amarelo, o que o vermelho representa? Veja, da mesma maneira que o vermelho pode representar o amor, representar alguma coisa positiva, ele também pode representar a raiva. Esses tons alaranjados vão para esse mesmo viés. Então, nós não temos uma situação de estar tudo bem, porque o céu não está azul. E azul é uma cor que denota calmaria, tranquilidade. Veja que a roupa do personagem também não traz uma cor alegre. É uma cor que mostra que é uma situação mais pesada. As roupas também dos personagens, a maneira como os traços são apresentados junto às cores, veja que há uma mistura, né? A gente vai percebendo pela mudança de cores, não há as linhas. Outra coisa importante é deixar evidente que o expressionismo ele tem a ver com a expressão. Então, os artistas trabalham muito com a subjetividade, com os sentimentos exacerbados, né? Então, vamos lá. A primeira questão que nós faremos no caderno. Metaforicamente, o que a ponte representa no contexto dessa obra? Então, agora, você vai copiar a pergunta, vai analisar a imagem e vai responder no seu caderno. Quando ele diz metaforicamente, ele quer que você apresente, por exemplo, o que significa a apresentação dessa ponte na obra. Bom trabalho!
Então, você conseguiu analisar a imagem e escrever o que ela representa no contexto da obra? Se você respondeu algo parecido com o que consta aqui, a sua resposta está correta. Então, poderia representar a travessia de um momento difícil da vida, um ponto de fuga. Quando nós pensamos nessa ideia da ponte, nós temos que lembrar que as pontes existem justamente para que se faça a travessia, para chegar a um outro lugar. Como toda a situação da tela nos mostra que é uma situação difícil, então provavelmente estamos tendo ali uma dificuldade, um momento difícil na vida que atrapalha a travessia dessa vida. Então é um momento de fuga. Vamos para a próxima análise. Esses dois personagens são descritos no diário como amigos do autor, naquele trecho que nós lemos no início da aula. Entretanto, na obra, eles aparecem em segundo plano e distante do personagem principal. O que isso poderia significar? Para responder a essa questão, vamos levar em conta a distância entre os personagens, a maneira que eles estão apresentados aqui, veja que eles estão de costas e não de frente. Vamos lembrar que eles estão com os corpos desenhados diferente da maneira como é apresentado o personagem principal. Vamos levar em conta também que eles estão ao lado da ponte. Então agora é com você. O que tudo isso pode representar? No seu caderno, copia o enunciado e faz uma resposta bem completa.
Como nós estamos fazendo interpretação, pode ser que você tenha percebido, analisado algo que tenha coerência com o que nós estamos falando, com o que está sendo apresentado na tela, mas por um acaso a resposta não apareceu aqui. É interpretação. O que será que significa para você? De que maneira o seu conhecimento de mundo o ajuda a interpretar? Então vamos para uma possível resposta. O distanciamento entre esses personagens na pintura poderia sugerir o contraste existente em relação aos sentimentos das personagens, fazendo uma analogia, uma relação entre as diversas formas de ver e sentir o mundo. Se nós levarmos em consideração a imagem, eles estavam indo embora, estavam se distanciando do personagem principal. Então, voltando lá para a imagem, né? Ele está numa situação de pânico, ele está numa situação difícil da vida, pela qual ele está tendo bastante dificuldade para passar e está sem o auxílio de amigos. Vamos para a próxima. Sabendo que as cores se relacionam com as nossas emoções e sensações, levante hipóteses para a pergunta: por que o céu foi representado com essas cores? Nós conversamos um pouquinho sobre a cor do céu, mas vamos lembrar que nós também nos comunicamos através das cores. Se a gente estiver numa situação de tristeza, nós vamos preferir utilizar uma roupa mais escura. Se nós estivermos muito felizes, nós vamos querer roupas mais coloridas. E aí nós podemos inclusive pensar na questão das estações do ano. As estações mostram então que no verão, por exemplo, cores mais alegres, cores mais claras. No inverno, nós teremos cores mais fortes e mais fechadas, então o uso do marrom, o uso do preto, e acaba que no inverno as pessoas ficam realmente mais fechadas. Então, levando em consideração essas informações, levando em consideração o que você sabe sobre o sentido das cores, você vai responder a essa questão. Pode copiar o enunciado no caderno e responder de maneira completa.
Bom, com a sua resposta organizada, vamos ver então se ela se aproxima ao que é apresentado aqui no gabarito. Então, as cores utilizadas para representar o céu são cores fortes, quentes, contrapondo tons frios, escuros do rio e da cidade. Esse contraste pode gerar uma sensação de distorção, confusão, provocando um certo desconforto no espectador. Vamos lembrar que o expressionismo tem a ênfase no sentimento, nas sensações, na subjetividade apresentada, né, naquela obra. Tudo isso porque o artista quis mostrar isso através da pintura. Então, esse desconforto trazido pelas cores do céu, ele está totalmente relacionado com o desconforto que é apresentado pelo personagem ali em primeiro plano. Agora, nós vamos analisar esse fragmento e observar a imagem. Sobre a cidade e o braço de mar, azul escuro. Esse fragmento do diário faz referência à paisagem retratada na tela. Se a gente perceber, aqui há um desenho que lembra a torre de uma igreja. Então, sobre a cidade e o braço de mar, azul escuro. Por que é que ele está se referindo ao azul escuro? O que é que faz referência com relação à paisagem? Então, vamos agora para as questões. Quais recursos foram utilizados para a construção dessa paisagem? E a segunda questão, que efeitos o uso desses recursos provocam? Então, analisa a imagem e faça a sua resposta.
Vamos ver então se a sua resposta se aproxima ao que é apresentado aqui. Então, na letra A paisagem é descrita sem a preocupação de detalhes, não há nitidez e os elementos se misturam e diluem nas cores e nas tintas da tela. Na letra B, o efeito de sentido provocado por esses recursos remetem a algo distante e sombrio. Levando em consideração que essa é uma obra expressionista, o que interessa para o artista é a expressão de suas ideias e não fazer um retrato fiel da realidade. Agora é o momento, então, de analisarmos essa imagem emblemática. A expressão da personagem protagonista, representada em primeiro plano, sugere que tipos de sentimentos? Agora é o momento de você se valer de todas as informações da interpretação até agora e escrever o que representa, o que é que o artista quis representar através dessa imagem. Mais uns minutinhos para você.
Essa eu acredito que tenha ficado bem tranquilo para você responder. Vamos lá. A expressão da personagem com o globo ocular enorme, a boca aberta, insinuando o grito, representa o sentimento de angústia, medo do ser humano. Quando nós vemos outras situações que retratam essa mesma cena, como o caso do filme que eu comentei, nós entendemos que é uma situação de desespero, de angústia, de pânico. Então, vamos para esse quiz. A tela O Grito inspirou a criação de um emoji, esse aqui. Em quais situações ele é utilizado? Para demonstrar horror, para demonstrar angústia, para demonstrar desespero, ou todas as alternativas estão corretas? Bom, nós temos algo bem exagerado. E nós podemos dizer que sim, todas as alternativas estão corretas. Representa horror, angústia e desespero. E, se pensarmos bem, nas situações que nós utilizamos esse emoji, é também uma situação exagerada, que é justamente a ideia do expressionismo. A obra O Grito retrata uma cena, depois de toda a análise que você fez. É uma cena otimista, realista, comovente ou perturbadora? Vamos pensar no sentido de cada uma das palavras. É otimista? Está dando uma ideia de que algo positivo vai acontecer? Não, né? É realista? Uma situação que é real, isso, realmente as pessoas ficam totalmente desfiguradas. Eu quero ter essa ideia de que isso é algo real que acontece na vida. Não também, né? A ideia não é essa. É algo comovente? Então você vê essa imagem e você fica emocionado, você se comove? Não também, né? Essa é bem tranquila. Com certeza é uma cena perturbadora, pela informação dada pela face do protagonista e pelas cores apresentadas na obra como um todo. Então, perturbadora. Depois dessa super análise, nós vamos então retomar o que conversamos nessa aula. Nós reconhecemos a tela enquanto um texto não verbal. Veja o quanto nós podemos falar sobre essa tela e interpretar imagens. Imagem é um texto não verbal. Nós podemos ler e analisar a tela O Grito, de Edvard Munch. Então, nós conseguimos compreender a relação entre a história de vida dele, o movimento artístico que ele representa através dessa imagem. E considerar primeiro a percepção geral e depois os detalhes da obra. Toda vez que nós vamos nos detalhes, nós conseguimos fazer mais interpretações e conseguimos tirar a essência do que é apresentado. Um bom exercício é que toda vez que você se depare com uma imagem, seja ela uma tela, seja ela uma imagem de propaganda, uma charge, enfim, você tente fazer essa leitura da imagem e tentar interpretar o que é que ela traz. Nossa aula, então, fica por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.